Irmãos, boa noite. Uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estou um pouco enrolado com esses fios aqui. Esses fios impedem que a gente saia correndo, grite, faz aquelas coisas que a gente costuma fazer aqui quando prega, né? Correr joga bicho, paletó para cima, faz aquilo tudo que eu estou acostumado a fazer. Mas vou me adaptando aqui. Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de Lucas. Capítulo 1 de Lucas. Continuamos assim nossa caminhada rumo ao Natal cristão. Semana passada falamos bem aqui sobre a diferença entre o Natal cristão e o Natal pagão. E vamos seguindo aqui nessa trajetória. Lembrando que, se Deus quiser, sexta-feira que vem, por essa hora assim, né? Tá todo mundo arrumadinho. Aquele cheiro de frango assado na casa. E que Deus abençoe os irmãos junto com sua família. Hoje vamos ver o cântico de Zacarias, no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 67. Lucas 1, versículo 67. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças a entranháveis misericórdias do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar em Israel. Vamos falar com Deus mais uma vez? Te louvamos, ó Senhor, porque mais uma vez aqui nesse culto tivemos a chance de ler uma porção das Sagradas Escrituras. Nós somos edificados, Pai, com a simples leitura, ainda que não percebamos isso imediatamente. Mas nós clamamos, ó Deus, agora pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, nos dando da iluminação necessária para compreendermos a Tua vontade revelada, ó Deus. Se o Espírito Santo não trabalhar, não agir poderosamente nesse momento, eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão e não sairemos daqui edificados. Mas, Senhor, nós contamos com Tua graça. Contamos que o Senhor, mais uma vez, olhe para cada um de nós com um olhar de misericórdia e fale conosco, nos dando instrução para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus que clamamos. Amém e amém. Irmãos, foram mais ou menos 700 anos
de intervalo entre a primeira profecia sobre João Batista e o nascimento de João Batista. Isaías capítulo 40, versículo 1, está se referindo a João, na verdade Isaías 40, versículo 3, quando o profeta disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Era de João que Isaías falava. Isso 700 anos, mais ou menos, antes do nascimento de João. Mas ainda no Antigo Testamento, outro profeta, chamado Malaquias, também profetizou sobre João Batista. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de acordo com as profecias de Isaías e de Malaquias, João teria um único propósito em sua vida: preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Messias. Estudiosos dizem que antigamente no Oriente Próximo era comum que quando um rei fosse visitar qualquer região, na sua frente fosse enviado os mensageiros. Os mensageiros tinham como objetivo preparar de todas as formas, em todos os sentidos, a visitação real. Desde questões relacionadas à política até ao caminho mesmo por onde o rei passaria, tirando qualquer tipo de obstáculo ou impedimento à visita do rei. E esse era o propósito de João Batista. Preparar, e daqui a pouco vamos entender como, preparar os corações, preparar a terra para a visita do grande Messias. Concluímos então que o ministério de João Batista estava definido, determinado por Deus, pelo menos 700 anos antes de seu nascimento. Não foi João quem escolheu o que fazer de sua vida. Não foi João que, pensando consigo mesmo em algum momento da sua adolescência, resolveu ser um profeta do Senhor. Não foi isso que aconteceu. Foi o Senhor quem designou, quem determinou o ministério de João, não foi ele quem decidiu. Mas a história de João começa a se materializar no momento em que o anjo Gabriel vai até Jerusalém, no templo do Senhor, para visitar um homem chamado Zacarias, um sacerdote chamado Zacarias. Havia muitos sacerdotes já naqueles dias, famílias inteiras de sacerdotes. Então se organizava em grupos de família e cada família ficava responsável pelo serviço no templo um período no ano. Desse grupo era sorteado alguns que em determinado momento entravam no local santo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Não era todo sacerdote que oferecia, que tinha o privilégio, a honra de entrar no local santo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Alguns sacerdotes, ou a maioria deles, passava a vida inteira de serviço sacerdotal sem visitar o interior daquele espaço, sem ter acesso ao santo lugar. Então coube no turno de Zacarias, ao ele executar o seu serviço, o serviço sacerdotal, não fazia nada extraordinário, senão o que cabia somente ao sacerdote fazer, lhe apareceu o anjo do Senhor. E o anjo lhe trouxe notícias, não foram notícias desagradáveis, mas foram notícias muito difíceis dele ouvir. O anjo falou a Zacarias que ele teria um filho, o que já seria um absurdo em sua mente pensar em algo assim, pois sabemos que ele era idoso, sua esposa já era idosa e estéril. Mas mais do que isso, o anjo anunciou a Zacarias que o seu filho, esse menino que nasceria de forma milagrosa, seria o homem profetizado por Isaías e por Malaquias. O anjo avisou a Zacarias que o seu filho seria aquele que iria andar diante do Senhor, que viria antes do Senhor para preparar o caminho do Senhor. Então eram dois avisos, duas mensagens muito difíceis de Zacarias assimilar. A primeira, que ele seria pai. E a segunda,
que o seu filho seria o homem profetizado por grandes profetas como Isaías. Zacarias não acreditou. Eu não acreditaria. E você também não. Sejamos sinceros. Nenhum de nós acreditaríamos se aparecesse um anjo para a gente. Se aparecesse um anjo para mim, eu não ia acreditar nem na visão. Eu tô vendo coisas, devo ter comido muito hoje. Alguma coisa está de errado comigo. Zacarias duvidou. Mas o interessante, irmãos, que quando a Bíblia nos apresenta o sacerdote Zacarias, a primeira menção, a primeira forma, ou a forma que Lucas nos descreve, tanto Zacarias como sua esposa Isabel, são de Lucas fala de um casal que andava de forma irrepreensível diante do Senhor. Um homem, uma mulher que tinha afinidade com Deus. Um casal que servia ao Senhor por toda a sua vida, um sacerdote do Altíssimo Deus, então conhecia muito bem tanto a lei, mas as maravilhas que o Senhor já tinha feito ao longo da história. Então Zacarias era um grande servo de Deus, provavelmente muito maior do que todos nós aqui juntos, mas ainda assim ele duvidou das palavras do mensageiro de Deus. O fato de ser um grande homem de Deus, o fato de ser uma mulher de oração, o fato de ser um servo fiel do Senhor, não garante que nós iremos confiar todos os tempos e acreditar em todo o tempo. De vez em quando, por causa de um coração carnal que ainda há em nós, a gente duvida do que Deus pode fazer. Um servo de Deus de vez em quando tem dúvidas. Mais tarde, o próprio João Batista teve dúvida. Ele, em sua prisão, ele mandou que os seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem: Jesus, o Senhor é mesmo o Messias que era prometido ou devemos esperar um outro? O grande João teve dúvida no seu coração. Eu me lembro uma vez assistindo uma reportagem e aí o repórter estava falando com um arcebispo do Rio que estava se aposentando. Depois você corta essa parte aí da mensagem, da gravação. E o homem, eu esqueci agora o nome dele, era arcebispo aqui no Rio, um homem muito conhecido, e perguntaram a ele, o repórter perguntou a ele assim: o senhor, em algum momento da sua vida, teve falta de fé? Ele imediatamente respondeu: nunca. E eu pensei, que homem mentiroso, rapaz. Todo mundo tem falta de fé de vez em quando. Os grandes homens de Deus duvidaram. João duvidou, Zacarias duvidou, e nós não vamos duvidar por causa da falha, da nossa limitação de compreender o grande Deus que nós servimos. Isso aconteceu com Zacarias. E por ter duvidado da palavra do anjo do Senhor, ele não pôde contar a bênção para ninguém. Aqui mesmo no capítulo 1 de Lucas, no versículo 19, diz assim: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Em outras palavras, numa versão bem atualizada, é como se o anjo dissesse para Zacarias assim: homem, eu sou Gabriel, eu sirvo diante de Deus e você não está acreditando na minha palavra. É um sinal que você quer? Zacarias queria um sinal de que de fato o Senhor faria aquele milagre. Então Gabriel disse o seguinte: é um sinal que você quer? Um sinal você vai ter, você vai ficar mudo. Você não vai poder falar nada até o menino nascer. E assim aconteceu. Zacarias ficou mudo da visita do anjo até o nascimento de João. Ele não pôde dividir com mais ninguém essa grande expectativa. O interessante, irmãos, é que quando Isabel engravidou, ela também ficou em silêncio e guardou o segredo. Ao versículo 24 aqui de Lucas 1. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Por 5 meses, ela escondeu sua gravidez. Dá para esconder uma gravidez em 5 meses? Dá. Dá, não dá?
Um jeitinho dá, não é verdade? Não temos certeza, mas é provável que nem mesmo Zacarias soubesse da gravidez de sua esposa. Se foi assim mesmo que aconteceu, então a história ganha um contorno ainda maior de apreensão. Pois, preste atenção, Zacarias tinha sido avisado pelo anjo que seria pai. Não podia contar a ninguém a visão e não sabia que a promessa já tinha se cumprido dentro de sua casa. Os meses passavam, a aflição de Zacarias aumentava, a apreensão em ver logo o Senhor agindo aumentava em seu coração, mas o Senhor já tinha agido. Sua esposa já estava grávida e ele não sabia somente isso. Então, depois desses acontecimentos, quando todos agora já sabiam da gravidez de Isabel, aconteceu aquele encontro que vimos semana passada, que culminou no Cântico de Maria, no Magnificat. Naquele encontro que falamos semana passada, vimos que João Batista, ainda no ventre, adorou a Jesus, cumprindo assim a palavra que o anjo disse a Zacarias. Vamos retornar mais uma vez no versículo 15 do capítulo 1. Versículo 15, quando o anjo deu a notícia a Zacarias, disse o seguinte: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Esse trecho aqui me deixou admirado esses dias. Uma criança não tinha nascido aos nossos olhos e já era cheia do Espírito Santo. O Senhor não aguardou que ela nascesse, crescesse, tomasse consciência para enchê-la do Espírito Santo. O Senhor não esperou que ela nascesse, crescesse, buscasse com afinco, se comprometesse, passasse a frequentar os cultos de orações, as vigílias no monte. Nada disso foi necessário. No ventre de sua mãe, antes de ter consciência, ele já tinha o Espírito Santo em si. É maravilhoso demais o versículo 15. Há muita coisa que poderíamos falar aqui hoje sobre o versículo 15, mas não é o momento. Mas vejam, irmãos, a partir do versículo 57, Lucas passa a narrar o nascimento de João. Olha o versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Imagine a festa na casa, na rua, no bairro de Isabel. Versículo 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Irmãos, até aqui tudo normal. O menino nasce com a cara de quem? De Zacarias? Vamos chamar o menino de quê? De Júnior. Eu teria a mesma ideia. É um homem de Deus, o pai dele, um servo fiel, um homem sério, idôneo. Vamos dar o nome desse menino de Zacarias, mas tem um problema. Lá no templo, Gabriel tinha avisado a Zacarias que o nome do menino seria João. Imagine a agonia do pai nesse momento e sem poder falar. Ele não falava aqui. Mas olha o que aconteceu, versículo 60. De modo nenhum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Da onde Isabel tirou isso? Zacarias não tinha contado o que acontecera no templo 9 meses atrás. Eles não tinham tido essa conversa. Então, Isabel achava que estava usando o seu direito de mãe somente de escolher o nome do bebê, mas na verdade era a mão da providência conduzindo, preste atenção, a vontade de Isabel. Os parentes, que nem gostam de se meter, disseram o seguinte aqui no versículo 61. Vejam que não há nada de novo. Não há nada de novo debaixo do sol, que a Bíblia diz.
Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome, mulher. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, uma tábua, ou qualquer lugar para escrever, né? Escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Zacarias tinha um grito preso na garganta. Zacarias tinha um grito de louvor engasgado em sua garganta. Tudo que ele desejava era gritar sobre as grandezas de Deus e não conseguia. Ele em silêncio via tudo acontecer, desde a visita do anjo até a gravidez de sua esposa, o nascimento do menino, como Deus maravilhoso agia de forma tão maravilhosa em sua vida. Mais do que isso, ele sabia que aquele menino era mais do que um filho, ele sabia que aquele menino era mais do que um profeta. Segundo o que dissera Gabriel lá no templo, aquele menino era a prova, o sinal de que o Senhor iniciou o processo de redenção de Israel. O Messias estava chegando, enfim. Ou seja, a grande expectativa do povo de Deus, o Messias prometido desde Gênesis 3,15, estava pronto para chegar nessa história, e João Batista era apenas esse sinal. Ou seja, o que Zacarias mais tinha era motivo para louvar a Deus e não conseguia. É nesse momento que ele irrompeu em um grito de louvor a Deus, que era a única atitude apropriada diante dessa grande intervenção divina na história da humanidade. Louvar ao Senhor. Ele louvou a Deus. Ele compôs um hino também à semelhança de Maria. Ele compôs sua canção. Ele louvou ao Senhor com palavras do seu coração, mas regadas pela Escritura Sagrada. E hoje vamos ver o cântico de Zacarias, que chamamos de Benedictus, porque assim começa o trecho, assim começa essa canção. Há 3 partes o cântico de Zacarias. Pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, do versículo 68 ao 75, Zacarias fala da intervenção de Deus na história. Depois do versículo 76 e o 77, ele fala do seu filho, João Batista. E por fim, do 78 e 79, Zacarias canta sobre o que Deus faria através do Messias. Vamos ver cada uma dessas partes, pela graça de Deus. Em primeiro lugar, então, Zacarias cantou sobre o Deus que intervém na história em favor do seu povo. Olha o versículo 68 e o 69. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Percebemos, irmãos, que, embora a redenção ainda não tivesse acontecido, a redenção de fato só aconteceria dali a 30 anos, lá na cruz do Calvário, com a morte de Cristo, mas Zacarias canta como se ela já tivesse acontecido. Ele estava dando como certo já a redenção do Senhor. Ele sabia que Deus não volta atrás em suas palavras, e se deu um pontapé inicial, se Deus deu o start, ao plano da redenção, que era a vinda do mensageiro que prepararia o caminho do Messias. Então a redenção era certa, era questão de tempo. Para quem esperou por milênios, o que seria esperar por mais alguns anos? Enfim, o povo de Deus ser salvo do seu pecado e do seu martírio. O cântico de Zacarias, no versículo 69, ele chama a salvação que vem do Senhor de plena e poderosa. É assim que está na tua versão? E nos suscitou plena e poderosa salvação. Ele chama de plena e poderosa porque ele entendia algo que a gente tem dificuldade de entender, que a salvação que seria realizada pelo Messias não seria uma salvação parcial,
não seria uma meia salvação, ou como alguns irmãos pensam, a obra do Messias não seria uma parte da salvação que cabe a Jesus e a outra parte caberia a nós. Não é isso que a Bíblia diz e não é isso que Zacarias entende, por isso ele chama a salvação de plena, suficiente, sem a necessidade de nada mais. É a salvação que nós recebemos de Jesus. Mas ele chama também a salvação de poderosa. Por que poderosa? Porque ninguém mais poderia salvar o povo de Deus. Ninguém mais. Não haveria a menor chance, a menor possibilidade de outro Deus qualquer, ou de mesmo um anjo do céu, ou os grandes, os poderosos homens dessa terra tentarem salvar um povo que estava completamente perdido. Somente uma poderosa salvação poderia mudar a realidade do povo de Deus. Mas na sequência do seu hino, Zacarias lembra que a redenção, a salvação que enfim estava chegando, tinha sido prometida por Deus ao longo da história, pela boca dos profetas. Ao versículo 70. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então, nada era de improviso, nada. Deus não olhou do céu à terra e viu o seu povo perdido e, enfim, teve a brilhante ideia de salvar a sua igreja, os seus filhos. Não foi. Não foi assim que aconteceu. A salvação do Senhor já estava determinada, estipulada, definida. A forma, o meio, o modo, o método. Já estava tudo definido por Deus. Desde a antiguidade, desde a eternidade. Tudo isso já estava definido. Tudo já estava definido. Essa era a função dos profetas. Os profetas não tinham a função de adivinhar futuro. Profecia não é adivinhação. Adivinhação não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Profecia nunca foi adivinhação. Profecia é o Senhor antecipando um futuro que Ele já escreveu, que Ele já determinou. Vou dar um exemplo. Quando Deus falou com Abraão o seguinte: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação, e a sua descendência vai ser numerosa aqui no deserto, depois vocês vão para o cativeiro, para a escravidão no Egito, vão ficar lá 400 anos, e vão voltar depois, e vão caminhar no deserto, e vão entrar na... Deus passou todo o futuro para Abraão, não é porque Deus estava adivinhando o futuro, não, foi Ele quem escreveu o futuro. Ele só estava dizendo para Abraão o que Ele já tinha determinado. Essa é a função da profecia. Profetas não são adivinhos. Então, quando Zacarias lembra que tudo aconteceria da forma que os santos profetas disseram, significa que Deus não tem um plano B. Nada foi de improviso. Estava tudo acontecendo, estava tudo ocorrendo da forma que Deus sempre planejou. O profeta Miqueias, por exemplo, profetizou que o Messias nasceria em Belém. O profeta Ageu falou acerca da restauração da linhagem de Davi. O profeta Daniel teve uma visão em que viu um como filho do homem, o qual recebeu todo o domínio e poder para reinar para sempre. Daniel só poderia estar vendo Jesus. O grande profeta Isaías também profetizou sobre o Messias. Ele disse que o Emanuel nasceria de uma virgem. Ele ainda disse que o seu nome seria maravilhoso, como já lemos aqui nessa noite. O seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os salmistas falaram de Jesus, Moisés falou de Jesus, e tudo que eles falaram ao longo dos séculos começou a se cumprir ali, diante dos olhos de Zacarias. Por isso ele cantou. Que maravilha! Como vimos semana passada no Cântico de Maria, ela também lembrou da aliança que Deus fez com Abraão. Zacarias também lembrou. Olha o versículo 71 ao 73. Para libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais, e lembrar-se da sua aliança, da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai.
Queridos, há várias alianças na Bíblia, mas os judeus consideravam a aliança de Deus com Abraão a mais importante de todas, pois foi a primeira aliança que Deus os separou dos demais povos dessa terra. A aliança com Deus, a aliança de Deus com Abraão foi fenomenal. A gente tem a imagem de que Deus olhou o mapa mundi, né? Do jeito que a gente vê o mapa mundi hoje, e resolveu separar Israel para ser o seu povo escolhido. Não é essa a ideia que a gente tem quando fala de povo escolhido? Mas não foi isso que aconteceu, não. O Senhor não viu dentre todos os povos da terra e escolheu um para si. Não foi isso. Segundo o que a Bíblia diz, o Senhor separou Abraão para de Abraão ele criar uma nação para ele. Uma nova nação, um novo povo somente para Deus. É nesse sentido que que o povo de Deus é propriedade exclusiva de Deus. Porque não foi tirado do resto do mundo, foi criado no meio do caos para servir ao Senhor. E agora Zacarias lembra da aliança do Senhor. Lembrar da aliança do Senhor nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz segurança. Preste atenção. Em momento algum na Bíblia, nós encontramos o Senhor dizendo que Ele vai ser fiel conosco. Ele não é fiel a mim. Ele é fiel à aliança que Ele fez. Ele é fiel à sua santa palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Teve um episódio que deixa isso muito claro. Quando o povo hebreu ainda peregrinando no deserto, na primeira oportunidade que tiveram e se afastaram de Deus e construíram um bezerro de ouro, o Senhor ficou tão irado que o Senhor chamou Moisés e falou o seguinte: Moisés, eu vou abandonar esse povo, eu vou abençoá-los, eu vou dar a terra que eu prometi, eu vou dar a eles tudo que eu prometi, mas eu não vou mais com eles. Eu vou fazer de você agora uma grande nação. Perceba, o Senhor estava reprovando toda uma nação, mas ia manter-se fiel à promessa de que fez, que iria abençoá-los para sempre. Eles seriam ricamente abençoados, mas Deus não iria mais com eles. É a fidelidade que o Senhor tem com sua palavra, e isso não é para nós motivo de desespero, porque se o Senhor fosse depender de mim para permanecer fiel para comigo, Ele já teria me abandonado há muito tempo. Mas como Ele é fiel com a sua palavra, o que acontece? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. E Ele vai cumprir. Ele prometeu que estaria conosco sempre, e Ele cumpre. Ele prometeu que cuidaria de sua igreja, protegeria o seu rebanho, e Ele cumpre. Ele prometeu que Ele viria nos buscar desse lugar, e Ele vai cumprir. Nos dá segurança saber que o nosso Deus é um Deus de aliança nesse sentido. Mas na segunda parte do hino, Zacarias começa a falar do seu filho. Zacarias fala de João em um trecho pequeno, apenas para nós 2 versículos, 76 e 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Só isso que Zacarias falou de João. Essas são palavras simples, mas nós não podemos cair na cilada de ler essas palavras simples sem a devida atenção. Zacarias dedicou apenas um pedaço, um trecho de sua canção para falar de seu filho, mas o que Zacarias falou é extremamente importante e cheio de significado. Zacarias chamou o menino de profeta do Deus vivo. Profeta. Preste atenção. Havia séculos que não se levantava um profeta em Israel. Por séculos, Deus não levantou nenhum homem para falar diretamente com o povo. Eles não ficaram abandonados, que tinham testemunho dos profetas antigos, da lei, dos salmos. Mas por séculos não se levantava um homem em Jerusalém, em Israel, dizendo: assim diz o Senhor.
Os céus, por século, estavam em um silêncio assustador. Assustador. Poucas coisas eram mais primordiais a Israel do que um profeta. Toda vez que o rei falhava em conduzir o povo, toda vez que os sacerdotes falhavam em ensinar a lei ao povo, o Senhor levantava um profeta. Profeta normalmente eram homens que o Senhor tinha muita confiança, porque eles zelavam em serem fiéis pela palavra de Deus. Se tem um povo, os homens da história, que nunca tiveram medo de anunciar exatamente as palavras de Deus, exatamente da forma que o Senhor desejava, eram os santos profetas, foram os santos profetas, morreram por causa disso. Israel dependia dos profetas, mas por séculos não se levantava ninguém. Aí chega Zacarias e fala: esse garoto vai ser profeta. Ele vai herdar o dom dos grandes homens como Samuel, Natã, Isaías, Jeremias, Naum, homens que falaram com intrepidez, homens que anunciaram a palavra do Senhor sem medo, homens que nunca se importaram com a própria reputação, homens que tiveram apenas uma missão na vida: serem fiéis à vontade do Senhor e ao que o Senhor falava com o seu povo. Assim seria João Batista. Por isso que esse trecho da canção é muito curta, mas não é insignificante, pelo contrário. Zacarias estava dizendo que enfim o céu iria falar novamente, enfim Deus falaria novamente direto com o seu povo, pela boca de um santo profeta, e esse santo profeta seria o seu filho João. A missão do profeta João era preparar o caminho do Senhor, anunciando. Não podia ser uma pessoa qualquer. Não podia ser um homem com medo do que os outros vão pensar. Não podia ser um homem preocupado somente com a sua reputação. Já pensou? Depois de 400 anos que não se levanta um homem como um grande profeta, surge João Batista dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louco. Era taxado como louco, e para sermos bem sinceros, nós o chamaríamos de louco também. Seguindo no hino de Zacarias, na terceira parte e última, Zacarias cantou sobre o que Deus faria através do Messias. E esse é um dos pontos mais lindos, mais belos desse hino de Zacarias. Olha o que diz o versículo 78. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Zacarias termina esse cântico dando especial destaque à salvação que estava chegando. Ele reconheceu, em primeiro lugar, que ninguém merecia essa salvação, por isso ele falou que foi graças, ou era graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. E segundo Zacarias, por Deus ser tão misericordioso, a humanidade receberia a visitação daquele que ele chamou de sol nascente das alturas. Que nome lindo para dar para o nosso Cristo, não é verdade? Que nome lindo. Chamar Jesus de sol nascente das alturas não era somente uma linguagem poética, sem nenhum significado concreto. Nós é que fazemos assim, né? A gente usa de linguagens poéticas, de figura de linguagem, sem nenhum significado verdadeiro. Não é assim que a gente faz? Fala a verdade. Nesse trecho eu lembrava que a minha mãe, saudosa irmã Lúcia, me chamava de sol da minha praia. Estou longe disso, na verdade. Fala a verdade. Você até riu aí. É coisa de mãe, exagerada. Uma linguagem poética, cheia de intenção boa, mas sem nenhuma conectividade com a realidade.
De forma nenhuma eu era o sol, nunca fui sol para ela e nem para ninguém. Ah, pastor, uma linguagem figurada, ainda assim. Na Bíblia não existe isso, de linguagem figurada, sem sentido concreto, não existe isso. Prova disso é que o próprio Zacarias nos explica por que ele chamou Jesus do sol nascente das alturas. Olha o versículo 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Em outra versão da Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, esse versículo está assim, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte. A NVI, esse versículo está escrito assim, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Por isso que Jesus é o sol nascente das alturas, na linguagem de Zacarias, porque ele veio, irmãos, para dissipar todas as trevas, e isso aqui é literal. Nós vivíamos em trevas, vivíamos na escuridão, mas ele veio para acabar, para nos livrar definitivamente da escuridão imposta pelo nosso pecado. O nascimento de Jesus era o céu gritando novamente para a humanidade: haja luz. Na noite que Jesus nasceu, nascia também o sol da justiça em nossas vidas. Mais do que motivo para Zacarias cantar. Muitos motivos ele tinha para cantar. Isaías profetizou isso. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz o seguinte, o povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nasceu o sol da justiça. O sol nascente das alturas chegou. Aleluia! Aleluia! E assim Zacarias termina o seu cântico, lembrando que o Senhor Jesus, ele veio para dissipar as trevas, dissipar todas as trevas. Com esse lindo canto, com esse lindo hino composto pelo sacerdote Zacarias, aprendemos que Deus, movido por divina misericórdia, jamais abandona a aliança que fez com seu povo. Salmo de número 40, conhecemos bem, diz que Deus se inclina do seu trono para atender o clamor dos seus servos. Foi isso que Zacarias percebeu que estava acontecendo. Mais uma vez, Deus estava se inclinando do seu trono, se levantou do seu trono. Deus estava trabalhando em nosso favor. Deus põe fim ao sofrimento dos seus servos, agindo em nosso favor. Isso aqui é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Pensem no Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Senhor dos Exércitos, o onipotente Deus de toda a criação, aquele que fala e a terra treme, e como diz a canção que cantamos, montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do seu nome. Aquele cujos olhos são como chama de fogo, que tem em teus pés as miríades de anjos para adorá-lo, ele mesmo, Jeová, se levantando do seu trono santo, somente para trabalhar em nosso favor. Quem mais faria isso? Qual outro Deus faria isso? Isaías teve uma visão maravilhosa que ele compreendia que somente o nosso Deus faz tal coisa. Isaías capítulo 64, versículo de 1 a 4, eu vou ler para os irmãos, diz assim: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem em tua presença, quando fizestes coisas terríveis. Isaías falando de Deus, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu,
Deus semelhante a ti, que trabalha em prol daquele que em ti espera. Ninguém mais é como o nosso Deus. Não há menção na história de um Deus se movendo em favor dos seus servos. Não há, pelo contrário. O que nós encontramos em toda a literatura, o que nós encontramos em toda a história, são homens e mulheres se matando para agradar os seus deuses. O nosso Deus não. O soberano Deus não. O verdadeiro Deus não age assim. Ele se levanta do seu trono e ele trabalha em nosso favor. Aleluia! Como não cantar? Por que Zacarias não cantaria? Zacarias cantou porque ele estava sendo testemunha ocular de tudo que foi dito pelos santos profetas no passado. Zacarias estava vendo com seus próprios olhos como é que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. A vida de João é uma vida muito estranha. Foi uma vida muito estranha. A história dele foi uma história muito estranha. 700 anos de profecia, para 30 anos de treinamento, para 6 meses de ministério, 700 anos de espera, 30 anos de seminário, para 6 meses de ministério, e morreu uma morte ridícula por causa dos caprichos de uma jovem dançarina. Ele foi decapitado. Aos olhos de qualquer pastorzinho moderno da atualidade, o ministério de João foi um fracasso. Mas não foi. Jesus falou que não houve homem semelhante a João. O ministério de João foi perfeito, porque ele fez exatamente o que lhe cabia fazer, que era apontar para Jesus. Somente isso. Somente isso. João, meu filho, você vai fazer só uma coisa, vai apontar para Jesus. Ele foi lá e obedeceu, apontou para Jesus, e o seu ministério foi excelente, irmãos. Marcado pela fidelidade, marcado pela obediência. E eu preciso finalizar. Para finalizar, nós encontramos aqui na própria canção de Zacarias, lição prática, as implicações práticas para a nossa vida. Zacarias cantou que Deus redimiu o seu povo e suscitou plena e poderosa salvação, mas o motivo de Deus para ter sido tão bondoso com o seu povo está revelado no versículo 74 e 75. O propósito final de Deus é esse, 74 e 75. Olha o que diz. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias. O Senhor fez tudo o que Ele fez. O Senhor faz tudo o que Ele faz, para que nós o adoremos sem temor. Sem temor. Paulo vai dizer para entrarmos na presença do Senhor com intrepidez, por causa do sangue de Cristo. Hoje nós podemos chegar na presença do Senhor com intrepidez, sem sermos consumidos por sua santidade, por causa do sangue de Cristo. Irmãos, sabemos bem que a adoração não é somente um momento de louvor no culto, não é verdade? Já sabemos que adorar o Senhor é viver para Ele, é servir a Deus de todo o coração, e não mais andar como se não tivesse um Senhor sobre as nossas vidas. Adorar o Senhor é reconhecer que Ele é a nossa história, que Ele é o Senhor de nossa história, de modo que todos os dias de nossas vidas são repletos de reverência ao Santo Deus. Tudo isso é adorar o Senhor. Contudo, sabemos também que o cântico é uma das mais belas formas que nós temos de expressar a adoração. Sempre foi assim. Termino então da mesma forma que terminei semana passada, lembrando aos irmãos que em relação ao Natal, em relação ao nascimento de Jesus, Maria cantou, Zacarias cantou, os pastores de Belém cantaram, os anjos do céu cantaram. Por que não cantaríamos? Por que não cantaríamos? Essa época do ano é a melhor época que nós temos para cantarmos as grandezas de Deus. Cantemos.
Cantemos na igreja, em casa, na rua, no shopping, aonde puder a igreja cantar, cante, que o sol nascente da justiça já veio entre nós, já surgiu em nossa vida. Anotei aqui para lembrar o hino que os irmãos cantaram aqui já hoje. O hino 27 do Cantor Cristão. Apenas 2 trechos dele eu separei. Um hino composto ainda no século XVIII por Charles Wesley, esse mesmo irmão de John Wesley. Olha o que diz o hino que nós cantamos aqui hoje. Ó. Eis os anjos a harmonia. Cantem glória ao nosso rei, ao novo rei. Paz aos homens e alegria, paz com Deus e sua lei. Ouçam, povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando ao seu Senhor, nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce para que renasçamos, vive para que vivamos. Rei, profeta e salvador, louvem todos ao Senhor, toda a terra e altos céus. Cantem glória ao homem Deus. Cantemos, irmãos. Se é algo que nós precisamos fazer mais, em especial no Natal, é cantar o nosso Redentor. Amém? Falemos com Deus. Senhor Pai, muito obrigado por Tua palavra. O Senhor mais uma vez falou em nossos corações e que nós sigamos o exemplo do grande servo de Deus chamado Zacarias e cantemos também com intrepidez as grandezas de Deus. Que falemos para que todos ouçam que em nossas vidas que havia trevas profundas, nasceu o sol da justiça. O sol brilhou na nossa história. O sol pode brilhar na história de muitas outras pessoas que conhecemos. Faz de cada um de nós, Pai, grandes missionários, em especial nessa época do ano em que teremos chance, teremos oportunidade de falar do sol da justiça para nossa família, parentes, amigos, colegas. Pai, que não tenhamos timidez, que falemos com intrepidez, que cantemos as grandezas dos céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.